Fala, minha torcida do Timão, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Vamos atualizar aqui nessa manhã mais informações do Corinthians, que está aí praticamente fechado o contrato com o Kaique, jogador do Bahia. Vamos acompanhar aqui as últimas informações do Timão. Tem muita notícia, muita informação do Corinthians. Então já deixa aquele likezão aí no nosso vídeo e vambora pra notícia. Perguntando de Corinthians? Aqui, ó, Kaique no Corinthians. Kaique. Estão perguntando mesmo. Eu queria que o pessoal aqui, nossos queridos, atualizassem essa história. Porque eles falaram que tem informações e é uma situação que tá encaminhada. Quem? O Kaique, atacante. Ponto. Ah, tá. Sim. Assim, ó, vamos lá. Linha do tempo. Sábado a gente tem a apuração do lado do Bahia. O que o lado do Bahia a gente apurou? Que estava fechado. Do lado do Bahia, encaminhado, fechado o empréstimo, com o Corinthians pagando o salário e o Bahia cedendo o empréstimo gratuito. Esse é o lado Bahia da apuração, que já está fechado. Tanto que ontem eu falei aqui, ó, tá fechado e tal. Do lado do Corinthians, existe ainda uma situação para ser resolvida. E que ontem, evidentemente, ela não foi totalmente fechada, porque o Corinthians estava naquela coisa de comemorar o título e tal, voltando para São Paulo, jogadores de folga, todo mundo de folga, que é resolver a questão da opção de compra. Essa é uma situação que vai ser resolvida hoje. E o Bruno Andrade tem esses detalhes aí, né, Brunão? É isso. Hoje à tarde, o pessoal do Kaique, enfim, Bahia e Corinthians voltam a sentar para conversar. Ontem não aconteceu muita coisa, primeiro por conta da ressaca do título e porque muita gente envolvida, sobretudo o Marcelo Paz também, enfim, por conta daquela virose que afetou não só o time, jogadores, mas também como membros da diretoria. A informação que eu tive ontem à noite, agora mais cedo, tentei a confirmação e me confirmaram, há uma conversa hoje à tarde entre todos os envolvidos para sacramentar essa situação. A opção de compra está praticamente resolvida. Ontem muito se falou de uma obrigação de compra e evidentemente que eu respeito a apuração de todos os colegas e concorrentes da imprensa, mas a minha informação, a nossa informação é uma opção de compra, não uma obrigação, mas há ali alguns ajustes no contrato a serem feitos nas próximas horas para o negócio ser de fato sacramentado. O Bahia, até pouco tempo atrás, como eu disse, o Hernan dava o negócio como fechado. O Corinthians se vê na necessidade de ajustar alguns termos ainda no contrato do Kaique, até para se preservar no futuro, caso venha a contratar o jogador. Porque as pessoas também têm que entender o seguinte, quando você fecha uma opção de compra, você acerta o valor com o clube que vai vender. Só que tendo esse valor pré-definido, você também tem que ter já um pré-contrato definido com o jogador. Porque não adianta nada você, por exemplo, acertar com o Bahia uma opção de compra de 5 milhões de euros. O Corinthians vai, paga 5 milhões de euros, mas e o acordo com o Kaique? Se o Kaique não estiver muito bem engatilhado também, não adianta nada você exercer a opção de compra. Então, geralmente não, quase sempre ou sempre, quando você faz uma opção de compra com o clube vendedor, ou supostamente, futuramente vendedor, você tem que ter um acordo alinhado com o jogador. Então hoje é um acordo de empréstimo, é um outro tipo de contrato, o Bahia suporta o salário e passa a emprestar o jogador de graça, só que no futuro, eventualmente no futuro, se o Corinthians acertar a opção de compra e contratar em definitivo, ele tem que refazer o contrato do Kaique. E esse contrato não pode ser refeito na hora, tem que ser feito hoje de forma antecipada. Então são muitos ajustes, não é uma negociação simples por várias condicionantes, mas o negócio continua em cima da mesa e hoje à tarde há uma reunião entre todos os envolvidos para sacramentar essa negociação. Jorge Borges mandou uma mensagem aqui que eu achei legal, ó. Quem diria que merecia ser convocado para a seleção? Teve cara que ficou bravo. Por quê? Ué, qual é o absurdo do Breno Bidon ir para a seleção? O Ancelotti estava lá no Mané Garrincha. E outra, o moleque acabou de jogar o Sul-Americano Sub-20, foi o destaque da seleção. Não foi? Fez todas as categorias de base da seleção. Eu acho que é um decidiu o título da Copa do Brasil. Foi importante na Supercopa. Qual que é o absurdo nessa história? Eu não vejo nenhum absurdo aqui. O Bidon é projeto seleção pós-Copa do Mundo, né? Eu concordo. Eu acho que é para o próximo ciclo. Pra essa não dá. Eu acho que próximo ciclo, Bruno. Também acho. É bom jogador,
já merece uma oportunidade, mas agora com o ciclo praticamente fechado, pensando em Copa do Mundo, o Ancelotti não vai mexer. Agora, para o próximo ciclo faz total sentido, até porque muita gente de peso deve perder espaço, né? O Casemiro, por exemplo, indo para o Mundial depois não deve ser mais chamado, independentemente se vai continuar na Europa ou se vai para outro cenário pós-United. O Fabinho, que recebeu uma chance agora recentemente, enfim. É o Breno Bidon com a porta da seleção escancarada depois da Copa do Mundo, não tem a menor dúvida. Bruno, mas vamos lá. O Bidon, ele tá sendo observado, cobiçado, tem muita especulação em cima do jovem aí, que é um dos destaques do Corinthians hoje, não tem, Bruno? Eu vou começar com uma notícia que muita gente pode interpretar como não notícia, mas é bom até deixar claro. Muita gente fala frequentemente sobre o Arsenal. O que eu posso dizer claramente é que o Arsenal não tem interesse no Breno Bidon. Palavras do André Berta, diretor esportivo que assumiu o Arsenal depois da saída do brasileiro e do Gaspar. Então, eu não sei como surgem essas especulações envolvendo o Arsenal. O Breno Bidon é acompanhado por outros clubes do futebol inglês, aliás, por vários clubes. É uma das referências hoje do Corinthians, é natural esse acompanhamento, mas o próprio André Berta já disse publicamente, não foi nos bastidores, não foi numa conversa à porta fechada, não, foi publicamente que o Breno Bidon não interessa pelos motivos que ele acha que são os melhores. Eu vou falar então da notícia que nós temos, são várias, aliás, o Hernan, o Felipe também tem falado bastante sobre o Bidon, ainda antes do título da Copa do Brasil, ainda antes do título agora da Supercopa em cima do Flamengo. O que a gente pode falar de novidades aqui em relação ao Breno Bidon é que nas últimas horas, pelo menos nos últimos dias agora do mercado, o Fenerbahçe procurou não só o Corinthians, mas os representantes do Bidon para tentarem abrir negociações. Só que tanto o Bidon, ou pelo menos o lado do Bidon, como o Corinthians preferem uma negociação em junho, ou seja, pós-temporada europeia, para começar um projeto do zero, algo mais estruturado. Esse mercado de janeiro, na cabeça do Corinthians e na cabeça do Bidon, nunca foi o mercado ideal para sair. Sobretudo agora que o Bidon começou a ter mais impacto no fim do ano passado, começo desse ano, titular indiscutível, assumiu a camisa número 7, histórica camisa número 7 do Corinthians. Então hoje não há pressa para negociar. O Corinthians sabe que o próximo mercado, o mercado de verão na Europa, é quando os principais clubes vêm com tudo para cima do Bidon. Nessa temporada agora, ou pelo menos nesse mercado, tudo aquilo que bateu a porta do Corinthians e do jogador não foi interessante, sendo a última abordagem essa do Fenerbahçe. Tubarões podem chegar, mas por enquanto o Corinthians viu chegar clubes de médio porte do futebol europeu, do futebol estrangeiro, e para o Bidon nesse momento também não interessa. O Bidon está muito mais preocupado hoje em fazer mais 6 grandes meses, ou pelo menos uma meia volta de temporada acima da média, para quem sabe depois, pós-temporada, pós-Copa do Mundo, porque vai mexer muito. Não é somente um pós-temporada, é um pós-Copa do Mundo, quando o mercado mexe muito. Então, de repente, é uma bola de neve. Você mexe num meio-campista num clube X, abre porta em mais 2, 3 lugares. Então, sim, o Corinthians tem interesse em negociar o Bidon em alta, o Bidon tem interesse em sair, mas lá pra frente, agora, janeiro, fevereiro, o jogador está 100% focado no Corinthians e vice-versa. O Haroldo mandou aqui, ó, Felipe, pelo menos 40 milhões de euros no Bidon. Cara, assim, com todo o respeito do mundo ao Fenerbahçe, eu acho que o Breno Bidon, como o Bruno falou, tem nível pra pegar ali um tubarão europeu. Eu também acho. Tipo um Arsenal, que o Bruno já explicou que o Arsenal tem interesse. Pelo menos uma liga mais relevante. Ah, sim, eu lembro que alguns times da Premier League, o Bruno pode confirmar isso, já sondaram o Bidon, ou gostam muito do Bidon, que é o Fulham, o Wolverhampton. O Wolverhampton que tem já 2 brasileiros no meio de campo, né? O João Gomes e o André. Mas são alguns clubes que monitoram de perto ele, né, Bruno Andrade? Aí tem o Ajax, o Sport, que já sondou Felipe, também, né? E eu nem vou colocar aqui em questão se a apuração vem do lado do Corinthians ou do lado do jogador. Eu converso frequentemente com um grande scout do futebol europeu, e aí eu vou usar a opinião dele para traçar um eventual cenário do Bidon. Na cabeça dele, o Bidon é o jogador perfeito para fazer o caminho, um médio grande do futebol europeu, sobretudo na Premier League, para depois dar o salto ainda maior. Eles acreditam, veem potencial no Breno Bidon, mas acham que para ele, numa questão física, numa questão de experiência, rodagem, é seguir pelo menos o caminho, por exemplo, o caminho do Ryan.
O Ryan, meus amigos, se fizer uma boa temporada do Bournemouth, é vendido depois para um Chelsea, para um City, para outro clube qualquer maior na próxima temporada ou daqui 2 anos. Então eu vou comparar, são posições distintas, mas a idade é praticamente a mesma, é o mesmo ciclo, a mesma geração. O Bidon, na cabeça de um grande scout do futebol europeu, é jogador nível médio para o futebol europeu, mas com condições de sobra para fazer 1, 2 temporadas e para um tubarão do futebol europeu. Concordo. Aí alguém mandou aqui, ó, aí vem o Zenit e cobra o negócio do Yuri Alberto. Aqui, ó, o Pedro Cardoso falou assim. E o Cassiano mandou aqui que o Gustavo Henrique sim tem que ir pra seleção. O Gustavo Henrique tá jogando muito mesmo. Zagueiro tá fechado a seleção já, né? Mas ele tá jogando muito. Tá jogando muito. Não tem sido importante? Capitão do time, né? Hoje ele é o capitão do time. Ele é bom mesmo. O Bidon tem que ir pro Arsenal e o André para o Newcastle, mandou o Pedro. Aqui, ó. André, acho que tá falando do André do... O André é o volante. O André que tava aqui com a gente ontem. Falou com a gente ontem. Tá, o André... Você achou que era o André do Wolverhampton? O Bidon tem estilo e projeção Ajax, Benfica, Porto, o próprio Wolverhampton, por que não? Ou seja, clubes medianos grandes para depois ir para um tubarão que brigue por mais títulos e por mais questões. O Schmidt mandou aqui, ó, se é para sair do Corinthians, que vá para um time grande e não para um clube médio, senão fica no Corinthians. Mas tem esse caminho que hoje é natural também, né? A gente falava muito do Danilo, né? Lembra do Danilo, Palmeiras? Sim. Que hoje está no Botafogo? Ele foi pro Nottingham Forest e que ele teve uma lesão, Ele né? teve a lesão, Isso foi muito ruim para a carreira dele. Mas o Scarpa, talvez? O Scarpa serve como exemplo? Eu acho que Mas os dois acho que é tinham mais diferente, potencial. acho que dá para comparar mais o Bidon com o Danilo, né? Até pela idade, pela ascensão e tal. E o Danilo conquistou mais do que até então o Bidon tem conquistado. O Bidon conquistou a Copa do Brasil, Paulista, a Copa do Brasil e a Supercopa agora. O Danilo foi campeão da Libertadores, né? Com o Palmeiras sendo protagonista. E aí ele foi pro Nottingham Forest, teve a lesão, ele estava jogando como 10 lá no Nottingham Forest. E aí ele poderia ter pulado para um outro mercado maior lá, mas teve a lesão, aí... My work is easy because I use... Outro mercado maior lá, mas teve a lesão, aí optou por voltar, tá muito bem e tá recuperando. Ele jogou muito contra o Cruzeiro. Tanto que ele fez gols. Sim, fez 2 gols. Posso dar outro exemplo rapidinho só? Pode. Por exemplo, do lado do Bidon, eles não querem fazer, por exemplo, o que fez o Moscardo. O Moscardo sai para o PSG, que hoje é um tubarão do futebol europeu por vários motivos, só que o Moscardo não foi aproveitado, foi emprestado na França, está emprestado agora no futebol português, por isso que na cabeça dos próprios representantes do Bidon e do Bidon, que tem muita personalidade, tem muita cabeça já, vale muito mais a pena, talvez, um Ajax, um Benfica, para chegar, jogar, minutagem, ter experiência, do que correr o risco de ir para o PSG, por exemplo, ou para outro tubarão, ficar encostado, ser reserva do reserva, ficar 6 meses, depois ser emprestado. Então, vale muito mais a pena, muitas vezes, você procurar um médio com garantia de jogar, projeto aliciante e depois procurar espaço no clube maior. Vê que a mãe e o pai do Bidon me seguem no Instagram? Uma informação inútil, mas... Te seguem no... Eu acho que o Bidon, falando em família, não só a família, mas acho que o Bidon é muito bem representado. Ah, é? Porque assim, eu já vi, eu não vou falar nome de jogador tal, porque senão fica muito evidente, mas eu já vi muito bom jogador, muito jogador promissor, que às vezes ele é representado por um cara que, ou por um grupo de representantes que os caras tipo, querem fazer o negócio da vida. E às vezes atrapalha o crescimento do jogador. Eu quero fazer aqui a parceria com o tubarão do mercado, e às vezes o tubarão do mercado trata como, entre aspas, mais um grande negócio, porque não é jogador dele, então ele empresta a credibilidade que ele tem no mercado para fazer esse negócio e faz qualquer negócio. E o do Breno Bidon, me parece, e já acompanhando há algum tempo e ouvindo esses caras já há algum tempo, me parece que eles têm um plano muito bem, um trabalho muito bem planificado para ser executado na hora certa. E além da questão da família, que eu tenho também boas referências. Não me seguem no Instagram, mas eu tenho boas referências Logo também. Logo que ele ganhou a Copa São Paulo, ele veio aqui. Aí faz o quê? 2 anos. 2 anos. Destaque da Copa. Foram 2 copinhas atrás que o Corinthians chegou. No ano passado ainda foi o São Paulo, né? Então São Paulo